Glória a Deus. Graça e paz mais uma vez, irmãos, só lembrando que neste domingo nós teremos a ceia do Senhor. Amém? Nos 3 momentos, nos 3 cultos, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor Jesus. É uma prévia daquele momento que nós estaremos lá, participando daquele banquete, daquela ceia, que o nosso Senhor há de nos servir lá na glória. Amém? Eu quero convidá-lo a abrir as crianças até 6 anos. Não tem? Tá ok. A palavra do Senhor em Marcos capítulo 13. Quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Marcos capítulo 13, o verso de número 1. Que bom ver você aqui. Bom ver você. Você já olhou para quem está pertinho de você e disse assim, que bom que você está aqui. É bom mesmo, irmãos. Família reunida e alegria no coração. Marcos 13, 1 e 2. Sara, eu estou na Nova Almeida atualizada. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Estava olhando para o templo e ficou maravilhado. Verso 2, mas Jesus respondeu: você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bom, olha só, olha o contraste do primeiro versículo e do segundo. O discípulo, ele chega todo maravilhado e diz: mestre, eles haviam saído do templo. É como se eles estivessem agora, estavam na parte interna, e agora observando a externa, o discípulo ficou maravilhado, disse assim: mestre, olha essas construções, que maravilha, que coisa bela, que coisa linda. Jesus olha para aquilo, ele disse assim: você está vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Senhor Jesus, fale conosco nessa noite, abra os nossos olhos, que a Tua palavra cumpra o propósito dela nas nossas vidas hoje, para a glória do Teu nome. Assim oramos, no nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, me dê olhos para ver, me dê ouvidos para ouvir, mais um coração aberto para crer na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é o que é que impressiona Jesus. Você vai ver aqui que o discípulo, ele chegou e estava maravilhado. Eu imagino que os outros também. A beleza daquele templo era algo assim, admirado pelo mundo daquela época. Aquele templo foi o 3º templo de Jerusalém. O primeiro foi o de Salomão, que era algo suntuoso, mas foi destruído. O 2º templo foi lá após o exílio, quando o povo havia retornado, e eles então com Esdras, com Neemias, você lembra dessa história, eles recomeçam a reconstrução do templo, que também mais tarde foi destruído. E aí vem Herodes, era um rei, é lógico que era um rei pagão, ele resolveu fazer essa benécia para o povo e fez uma construção fantástica, um templo fantástico, que causava admiração em pessoas que nem faziam parte do povo de Deus. Então era uma grande obra da época, uma maravilha arquitetônica da época. Você já deve ter tido a curiosidade de ver alguma coisa sobre as 7 maravilhas do mundo. Coisas que impressionaram os olhos das pessoas, que causaram espanto nas pessoas, devido ao luxo, devido à beleza. Aquelas 7 maravilhas que a gente ouvia falar, hoje só existe uma. As outras todas, elas foram se acabando, se deteriorando, destruindo-se.
E apenas uma ficou, que foram aquelas necrópolis lá do Egito, aquelas pirâmides lá do Egito. Foram as únicas da antiguidade que sobreviveu até o dia de hoje. Outras foram eleitas no lugar. Foi feita uma nova avaliação e o Brasil está entre os escolhidos aí, o Cristo Redentor. É lógico que é algo informal, mas que passou aí pelo consenso popular, e o Cristo Redentor está incluído nessas 7 maravilhas modernas do mundo. Há coisas que nos impressionam, coisas naturais, e eu lembro que uma das coisas que mais me impressionou na minha vida foram as cataratas de Foz do Iguaçu. É algo que a gente não tem palavras. Algo natural, mas que deixa a gente mudo. A gente não consegue falar. É tanta beleza que a gente não consegue expressar. Aquele majestoso barulho de água caindo. Você não tem o que dizer. Você só pode, no caso, nós que somos cristãos e que entendemos que tem a mão do nosso Pai ali, a gente só pode levantar a mão e adorar a Deus. Dizer: Deus, Tu és grande. O que eu quero dizer, irmãos, é que há coisas naturais e construídas que nos impressionam. O templo de Herodes foi um desses. Ele era todo construído no mármore branco. As bordas daquelas paredes externas eram feitas no ouro. Você imagina o brilho que aquilo devia dar durante o dia. Os discípulos saindo do templo, aquele mármore branco refletido com ouro, bordeando aquelas paredes. O discípulo ficou assim: mestre, você está vendo isso? Que coisa fantástica! Que pedras, que construções, que coisa bela! Jesus olha e parece assim à primeira vista que Jesus era uma pessoa ranzinza, que ele não estava alegre com aquilo. E ele olha para aquele templo tão lindo e diz: não vai ficar nada, vai ser tudo destruído. Parece que foi um balde de água fria na empolgação do discípulo. Aquilo que o discípulo admirava não admirou Jesus. E eu quero dizer que Jesus não era ranzinza, não era um estraga-prazeres, nem um contrário ao que é belo. Ao contrário, foi Ele quem criou todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Foi Ele que pôs a forma, foi Ele que pôs o cheiro, foi Ele que pôs a tonalidade da cor, foi Ele que pôs o formato, foi Ele que te fez. Então Deus fez tudo belo e Ele ama o que é belo. Mas por que isso não impressionou Jesus? A pergunta que eu fiz quando li esse texto: Jesus, por que o Senhor não se impressionou? Irmãos, parece que os discípulos esqueceram o que tinha acontecido naquele dia. Se você for uns capítulos para trás, você vai ler que Jesus tinha entrado. Aliás, um dia antes, Jesus foi no templo, observou todas as coisas e voltou para Betânia. No outro dia, naquele dia, melhor dizendo, no dia anterior, você lembra que ele passou por uma figueira. A Bíblia diz que aquela figueira estava cheia de folhas. Mas Jesus estava procurando um fruto e ele não achou. E por não achar, ele amaldiçoou aquela figueira. E aquela figueira seca. Jesus vai ao templo, observa tudo e vai embora. Quando ele vai embora, o discípulo observou: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Tem nada, não tem mais folha nenhuma. Já não tinha fruto, agora nem folha tem mais. Jesus no outro dia entra no templo, irmãos, você lembra? Jesus, ele derruba mesas. Jesus derruba cadeiras, liberta as pombas. Eu imagino o tumulto que foi aquele dia.
pombas voando, mesas sendo derrubadas, dinheiro sendo espalhado no chão, e Jesus disse: não transformem a casa do meu pai em comércio. A casa do meu pai será chamada casa de oração, e vocês estão invertendo o papel dela, vocês não estão honrando com a função desta casa. Irmãos, naquele dia aconteceram várias coisas. Assim que Jesus acabou de fazer esse momento, pegou, fez um chicote de cordas, e irmãos, e naquele momento, alguns até hoje ficam assim: Jesus fez isso? Fez. Ele colocou a mesma condição da figueira sobre aquele lugar. Tinha folhas demais, tinha aparência demais, tinha visibilidade, tinha beleza, tinha brilho, tinha uma religiosidade aparente, mas Jesus, ele não se impressionou com isso. Ele viu comércio num lugar onde deveria haver devoção. Ele viu corrupção no lugar onde deveria haver santidade. Ele viu algumas coisas que ele não gostou, e ele viu folhas naquele lugar, e ele não viu fruto nenhum. É como se ele tivesse ido ali esperando, assim como ele foi na figueira, esperando um fruto, e ele não achou fruto nenhum. Nada que ele pudesse provar, experimentar e dizer assim: valeu a pena. Jesus exerce o juízo naquele dia. E se você for continuar aquele capítulo, irmãos, você vai ver que algumas coisas também aconteceram. Além de um ritual falso, vazio, esquisito que tinha naquele lugar, algumas pessoas começaram a questionar Jesus. Questionar Jesus sobre a autoridade dele, questionar Jesus sobre a questão de tributo, uma teologia esquisita, questionar sobre a ressurreição. Mestre, um homem, ele tinha uma mulher e não teve filhos, e ele morreu, e pela lei de Moisés ela deveria casar com o irmão, e ela casou com o irmão morreu, e não teve filhos, e ela casou com outro irmão, e não teve filhos, e o outro morreu, e ela casou com outro, de maneira que no final ela casou com 7. E na ressurreição, quem será o marido dela? Irmãos, eles estavam perguntando isso porque eles não criam na ressurreição. Estavam no templo, estavam lá na adoração a Deus, mas não criam em doutrinas básicas da nossa fé, não criam na ressurreição. Jesus entra naquele lugar, irmãos. Ele vê um ritual vazio, ele vê um comércio, ele vê uma teologia doida, uma teologia distorcida, todo mundo crendo no que bem lhe entendia crer. Além disso, ele vê um comportamento errado, ele censura os líderes, os religiosos, e diz: vocês entram na casa das viúvas, em vez de abençoar, vocês devoram a casa delas. E para justificar isso, vocês fazem orações longas, tipo assim, vocês chegam perto do meio-dia e dizem assim: irmã Joaquina, nós viemos orar pela senhora. Ô, sacerdote, pode entrar. E ele disse: eu vim aqui para orar. Estou sentindo o cheirinho, mas a coitada da viúva só tinha um pouquinho, era uma pessoa necessitada. Ele não foi lá para abençoar, ele foi lá para devorar a casa da viúva, ele foi lá para tirar até o pouco que ela tinha. E ele disse: não, nós vamos orar. E começava a orar, justificando isso. Ele fazia longas orações para arrancar da pobre viúva o pouco que ela tinha. E Jesus disse: eu estou vendo isso. Ao invés de ir lá para ajudar, para abençoar, para acrescentar, você está indo lá para devorar. Irmãos, ele não estava falando para o ímpio, ele estava falando para os líderes, que ele havia visto naquele templo tão lindo e tão maravilhoso. E eu pergunto: como é que Jesus poderia se admirar? Como é que Jesus poderia dizer assim: eu também acho, é lindo, é maravilhoso? Não, ele não se admirou com aquilo. Porque Jesus, ele não se admira com aparência, ele se admira com a essência. O que Jesus realmente quer ver é o que está no interior. Ele acabou de sair do interior do templo e ele não viu beleza. Os discípulos viram folhas, Jesus não viu um fruto. Os discípulos viram a aparência, Jesus não viu nem a essência.
Os discípulos viram a riqueza naquela parte do templo, tanto ouro. Jesus viu pobreza no coração daqueles líderes. Os discípulos viram um brilho. Uau! Isso durante o dia é magnífico. Esse mármore branco é revestido com ouro, é brilho. E Jesus viu trevas, Jesus viu escuridão. Não impressionou Jesus, não chamou a atenção de Jesus. Estava tudo errado. Só que os discípulos não perceberam isso. E nessa noite, irmão, Jesus está falando conosco que algumas coisas que nos impressionam não impressionam a Ele. Muitas vezes nós estamos focados no que é externo, no estereótipo, na aparência. E Jesus olha o nosso coração. Aqueles homens, irmãos de Davi, chegaram ali para querer, muitas vezes, receber aquela unção que o profeta iria dar ao novo rei. Cada um mais belo, mais forte, e nenhum deles Deus escolheu. E o profeta ficou intrigado com aquilo e disse assim: não estou entendendo, Deus. O Senhor me trouxe aqui, eu já estou vendo aqui alguns que poderiam cumprir o perfil desejado. E Deus fala com ele: eu não atentei para a aparência deles. O Senhor olha o coração. O Senhor olha o que está dentro, não a forma. Tem outro, um ruivinho, está lá no campo, cuidando das poucas ovelhas do pai, manda buscar. Quando Davi entra, certamente está diante do Senhor, o seu ungido. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Deus não ficou maravilhado com aquela beleza do templo. Ele estava querendo ver o fruto que estava faltando lá dentro. Hoje, irmãos, nós precisamos nos preocupar com isso. Porque muitas vezes nós temos uma tendência de querer impressionar Jesus, usando uma máscara de um personagem. Eu queria que a gente lesse Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, Jesus vai denunciar exatamente isso. Essa beleza por fora e essa feiura interna. Essa riqueza externa e essa pobreza interna. Jesus denuncia isso, irmãos, e essa precisa ser a nossa preocupação. Como igreja, como cristãos, muitas vezes nos preocupamos com a nossa performance, com o nosso estereótipo de crente. Eu brincava ontem com o Túlio, tem crente que é assim, tem jeito de crente, tem cheiro de crente, usa desodorante de crente. Brincadeira, não tem esse desodorante ainda. Mas, irmãos, parece. Por fora ninguém diz que não é. E Jesus não está impressionado com isso. Jesus muitas vezes está vendo uma atuação, uma encenação. E Mateus capítulo 6 vem justamente para isso. Mateus capítulo 6, o verso de número 1. Irmãos, se você depois, a gente não tem tempo para isso, mas Mateus capítulo 6, até o verso de número 18, vai falar de três virtudes que todo judeu prezava. Eram as boas obras, as esmolas, a oração e o jejum. 3 práticas que Jesus valorizou, 3 práticas que Jesus ele atestou como válidas e que permanecem para nós hoje. Porque em momento nenhum Jesus disse assim: vocês não devem fazer isso. Aliás, todas as vezes você vai ver Jesus dizendo assim: quando você for dar uma esmola. Ele não diz se você for dar. Ele diz quando. Porque se vai colocar sobre a gente a opção de querer ou não querer.
Mas quando ele diz quando, ele já pressupõe que o crente vai ter boas obras, vai ajudar o pobre, vai ajudar o necessitado. A igreja tem essa responsabilidade de socorrer o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro. Tem sim. Jesus também vai dizer, não se você orar, não, ele diz quando você orar, porque você tem que orar. Se você é crente, você não ora, está faltando algo em você. Crente tem que orar, crente tem que ter uma vida de oração, crente tem que ter um tempo devocional, tem que ter um tempo sozinho, separado, isolado de tudo e de todos, para falar com o Pai que está nos céus. Em momento nenhum Jesus disse se você orar, ele diz quando você orar, porque ele já pressupunha que você que é crente vai orar. Jesus também não disse quando, aliás, se você jejuar, ele diz quando jejuardes. Então Jesus não aboliu, Jesus não tirou nenhuma dessas práticas. Jesus só corrigiu a maneira. Por quê? Porque o povo continuava fazendo coisas boas, o povo continuava orando, o povo continuava jejuando da maneira errada. Estavam lustrando-se por fora e esquecendo-se do que estava por dentro. E aí Jesus diz, verso 1, evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está no céu. Versículo 2, quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta na sinagoga e na rua, como fazem os hipócritas. Irmãos, hipócritas eram os atores da época. Eles encenavam no teatro da época. E eles usavam máscaras. Não é óbvio essa máscara que a gente usa, a máscara do personagem. E ele atuava com aquela máscara. Ele diz que há religiosos, que há pessoas que se dizem dele, cristãos, devotos a ele, que estão usando máscaras na hora que dão esmolas. O intuito dessas pessoas não é ajudar em primeiro lugar. O intuito dessas pessoas não é trazer glória a Deus por aquela ação, é chamar a atenção para si, é colocar a atenção dos outros no brilho que ela tem. É para que as pessoas olhem tocando trombeta diante de si. Está vendo o que é que eu estou fazendo aqui? Eu ajudei fulano, eu fiz aquilo para o Beltrano, você viu o que eu fiz? Irmãos, e Jesus está dizendo, você tem que fazer, mas aquilo que sua mão direita fizer, faz escondido da esquerda, para que a esquerda nem perceba. Seja algo discreto, seja algo que o Pai Celestial verá. Isso daí vai impressionar não os homens, mas o Pai que está nos céus. Versículo 4, o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Irmãos, é muito fácil a gente comprar uma máscara, é muito mais fácil do que a gente mudar o coração. Tentar ser alguém que a gente não é difícil. Então é mais fácil a gente ir lá e comprar uma máscara que me faça passar por uma pessoa boa, por uma pessoa caridosa, por uma pessoa que faz boas obras. Olha só aquela pessoa, você viu como ela é, você viu o que ela faz, você viu como é que... Irmãos, isso chama atenção para quem? Traz brilho para os outros, traz beleza para os outros, e a gente está achando que Jesus está assim, uau, que brilho, que formosura, que beleza. E Jesus está dizendo, você já recebeu sua recompensa. Os homens já te aplaudiram, os homens já bateram uma tapinha nas suas costas, já te elogiaram. Você já recebeu. Você não tem mais nada para receber da minha parte, porque aqui você já recebeu a sua plena recompensa. Tem brilho, tem beleza diante dos outros. Para mim é uma máscara, para mim é uma encenação.
para mim não tem essência. E ele continua. E ele vai falar da oração. E quando você orar, versículo 5, não seja como os atores, os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Irmãos, é errado orar em pé na igreja, é errado orar em público. Não. Jesus vai dizer que o motivo dessa oração é que pode estar errado. Você faz isso, ele diz, para ser visto pelos outros, para que as pessoas ouçam a sua oração, para que as pessoas vejam a sua piedade externa e acreditem que você realmente é um íntimo de Deus. E muitas vezes não é a realidade, não é o que Jesus vê. Certamente, irmãos, pelo que ele vai ensinar depois, eram pessoas que só oravam para serem vistos, mas não tinham tempo de oração em secreto. Porque logo em seguida Jesus vai ensinar isso. Você, quando for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu pai que está em secreto. Não tem ninguém lá, ninguém vai te ver. Não tem lâmpada, não tem holofote, não tem microfone. Não tem ninguém para te assistir, não tem palavras que vai impressionar ninguém, porque eu já vi gente orar, irmãos, que é difícil até dizer amém. Não sei o que a pessoa está dizendo. Usam as palavras tão difíceis, que a gente fica assim, eu digo amém, ou discordo, ou tem que pegar um dicionário. Porque acha que é pela beleza da oração, como Jesus diz aqui, é pelo muito falar, que vão ser ouvidos. Se eu fizer uma oração assim, cheia de palavras bonitas, Deus vai me ouvir, Ele vai ficar encantado. E acha que Deus é aquela pessoa carente que está precisando fazer cócegas no ego dele. Não, Deus não precisa disso. Você já imaginou você, pai, seu filho chegando para você e dizendo: ó portentoso, ó magnânimo, ó esplendoroso, papai? Você vai desconfiar. O que é que você quer? Não é? Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não deve ressaltar quem é Deus. Mas eu quero ver isso tudo, aliás, eu não. Deus quer ver isso tudo quando a gente estiver sozinho lá no quarto. Será que a mesma alegria, a mesma disposição que eu tenho para orar na frente dos outros, eu tenho para fazer isso quando só eu estou lá? Eu quero dizer que há coisas que impressionam os homens. Eles oravam em pé. Imagina aqueles líderes com vestes longas, com aquele turbante bonito na cabeça, aquele aspecto quase que angelical, aquela voz poderosa no meio da praça, levantando a voz, e o povo: que pedras, que construções, mestre, isso não te impressiona? E Jesus está dizendo: só folha, não tem fruto, não tem beleza, eu não posso provar nada de fato, porque eu não como folha, eu como fruto. Jesus está dizendo: entra lá, a sua performance não me encanta, a sua oratória não me impressiona, não, eu quero ver o seu coração, eu quero ver o que está dentro de você, eu quero ver beleza aí dentro, eu quero ver brilho aí dentro. Irmãos, eu gosto quando Paulo fala dele mesmo, e ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, não era uma pregação rebuscada, não era uma pregação cheia de oratória, não era uma pregação, não. E alguns até diziam assim:
A palavra dele é muito fraca. Nas cartas ele é forte. Nas cartas ele escreve, ele desce o bambu mesmo. Nas cartas ele é poderoso, mas quando ele fala pessoalmente, a sua palavra é mais ou menos, e a sua aparência é fraca e desprezível. Ele não tem jeito de apóstolo. Ele não tem o jeitão do poderoso de Jacó. Ele não tem aquele jeito do ungidão. Não sapateia. Os olhos dele não soltam brasas assim em cima da gente. Parece que ele é comum. Parece que ele é normal. Diferente de outros que apareceram aqui. Eles que são. Mas Paulo, não é tanto o que ele acha que é, não. Muito fraco. Julgando, irmãos, pelo brilho externo, julgando pela aparência. Eu já fui em cultos que a mensagem, irmãos, ela tinha uma métrica. A mensagem, ela tinha um esquema bem planejado, um esboço bem feito, impecável na retórica e sem vida no conteúdo. Não tocava a alma de ninguém. Palavras secas que batiam em corações vazios. Mas também já fui em cultos, irmãos, em que o pregador, a pregadora não tinha oratória. Não estou dizendo o que é errado, irmãos, preste atenção. Mas eu estou dizendo que não é isso que vale para a gente medir o que é o que não é de Deus. Pessoas se expressavam de uma forma tão simples, mas as palavras entravam como verdades poderosas que mudam a alma de alguém, que tiram um cativo da prisão. Jesus quer ver vida dentro de nós e não apenas brilho por fora. Vai chegar lá e Jesus, não toque a trombeta, não fique em pé para que os outros te vejam, para que você receba a glória. Não faça isso. E quando você jejuar, a mesma coisa, porque eles desfiguravam o rosto, era aquele semblante assim caído, não tinha. O que é que você está fazendo? Jejuando. Olha que semblante, nem escovar os dentes para dar aquele bafo de quem está em jejum. Jesus não faz isso não. Passa o melhor perfume, unge o teu rosto, lava, penteia o cabelo, dá uma de que está bem. Não fica, meu estômago está roncando, estou num propósito, amado, não me estranhe. Não, fica calado. Lava o teu rosto, passa um gelzão no cabelo, joga um creme dental, escova os dentes bem escovados, escova a língua também. Não está jejuando não. É assim, porque o jejum não é para ninguém. O sacrifício não é para os homens, o sacrifício é para Deus. E essa sempre foi a queixa de Deus. Eu não me comprazo de sacrifícios. Meus são todos os animais da terra. Você acha que eu tenho fome de algum deles? Para eu ficar impressionado com esse boizinho que você está trazendo aí? Com essa ovelhinha que você está trazendo aí? Todos os animais, todas as aves do céu são minhas. Se eu quisesse, eu teria todas elas. Tem algo mais que me impressiona. E a pergunta é, o que é que impressiona Jesus? Quero ler 2 textos com você. O primeiro, Salmo 51. Salmo 51, verso 16. Para impressionar Jesus, a primeira coisa, a gente tem que tirar a máscara e cuidar do interior. Diga comigo, a primeira coisa para impressionar Jesus é tirar a máscara e cuidar do interior. Eu não tenho que ser igual ninguém. Já vi gente que quer ser o outro. Na época que Marcos Feliciano estava bombando aí nas redes, na televisão, eu vi um tanto de pregador que fazia igual ele. Lencinho, tudo que ele fazia, até a oração, manda um anjo 10 metros para lá, 10 metros para cá.
Faz igual, porque acha que aquilo dali é trazer a unção que ele tem. Não, irmão. Eu fui pregar uma vez numa igreja e o pastor me questionou no final e disse assim: pastor, você não chora não na mensagem? Eu digo: como assim chorar na mensagem? Ele disse: não, porque o povo aqui fica emocionado quando o pregador chora. Eu digo: que bonito, né? Mas eu só choro quando eu tenho vontade. Aliás, eu até sou difícil para chorar. Tenho dificuldade para isso. Não choro com qualquer coisa. Irmãos, tem gente que está preocupado em impressionar. Você não tem, eu não tenho que impressionar ninguém. A única pessoa que a gente tem que fazer com que o coração dele fique alegre é Jesus. Como que a gente impressiona Jesus? Se é que a gente impressiona. A gente sabe que ele não fica impressionado com nenhuma coisa exterior. Ele olha o que está dentro. Então a primeira coisa é tirar a máscara e cuidar do interior. Capítulo 51 de Salmo 51, verso 16. Pois não te agradas. Vamos ler lá? Pois não, vamos lá, todo mundo bonito lendo aquele texto lá. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocausto. Para aí, segura aí, Sara. Como assim? Como assim Deus está dizendo não se quem instituiu o sistema de sacrifícios? Foi Deus. Como que ele agora está dizendo que não se agrada? Ou o salmista aqui, o Davi, está dizendo que Deus não se agrada? Como que o Davi está dizendo que ele também não tem prazer em holocausto, se quem instituiu o holocausto foi Deus? Mas, irmãos, isso daí é um entendimento de uma pessoa que se viu diante de Deus pecadora. O Salmo 51 é um salmo de contrição. Compadece-te de mim, ó Deus. Davi sabia que havia pecado. E não adiantava enganar a Deus trazendo um sacrifício. Não adiantava jogar panos quentes sobre os óculos dos céus trazendo um holocausto. Não é isso que vai agradar a Deus. Não é isso que vai mudar a minha condição pecadora diante de Deus. Eu burlar, querer enganar a Deus. Está vendo, Deus? Eu pisei na maionese, eu fiz uma besteira na minha vida e eu vou agora te engabelar com um sacrifíciozinho, com uma ofertazinha. O Senhor vai ficar encantado. E Davi diz: vai rolar não. O Senhor não se agrada disso. Não é isso que chama a tua atenção? Verso 17, Sara, por favor. O que é que agrada a Ele? O que é que impressiona? Vamos ler? Sacrifício agradável a Deus é o quê? O espírito quebrantado. Todo mundo vê o sacrifício, o holocausto, o boizinho, mas ninguém vê o espírito de ninguém. Ninguém vê o interior de ninguém. E é esse sacrifício que Jesus aceita. Ele diz assim: aí valeu. Aquele boizinho impressionou os outros. Mas o espírito quebrantado, você sacrificou a si mesmo. Não foi um animal. Você se quebrantou. Espírito quebrantado. Sacrifício agradável a Deus. Vamos lá? Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Meu irmão, Deus não fica impressionado com o valor da nossa oferta, com as nossas boas obras, com as nossas assistências sociais, por mais vultuosas, majestosas e grandiosas, passa até no MGTV. Não, ele não fica. Você acha que isso me engana? Ô Davi, se você não quebrantar seu coração, o teu sacrifício não vai ser aceito. Quer me agradar? Quebranta o seu coração. Eu não vou desprezar. Então, a primeira coisa é tirar a máscara. Não tem que enganar Deus. Sabe do bom do secreto?
sabe? É que a gente sabe que Deus nos vê. O bom do secreto é que não tem ninguém para a gente chamar a atenção, para a gente impressionar. Só está lá Deus olhando para a gente. E a gente não tem outra coisa a não ser nos desnudarmos. Você já viu gente orando em público? É assim, na hora da adoração, Deus grandioso, maravilhoso, portentoso, e na hora da confissão, Deus! Falando bem baixinho. Porque isso não vai impressionar, isso vai escandalizar. É ou não é? Deus me perdoe, eu falei mal desse irmão aqui, ó. Perdoa, Jesus, porque eu falei mal dessa outra também. Isso daí vai impressionar ou escandalizar? Ô miserável, você falou mal de mim? Imagina a confissão assim na igreja. Mas no secreto, irmão, não tem o que enganar. Não adianta querer dizer Deus, e Deus está dizendo vamos ao ponto. Quebranta o coração, tira a máscara. Te conheço. Primeira coisa é tirar a máscara e cuidar do interior. Quer impressionar Jesus? Das coisas mais simples às mais complexas. Das coisas que ninguém vê e das coisas que não podem ser escondidas, porque Jesus também diz que assim brilha a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Não é glorificar a gente, é glorificar o Pai. Então, dessas coisas que as pessoas veem ou não veem, das coisas mais simples às mais complexas, a minha pergunta é: traz glória a quem? Abra sua Bíblia para a gente terminar. 1 Coríntios 10, 31. A quem eu estou querendo promover? A minha imagem ou a imagem de Deus? A quem eu estou querendo glorificar? A Deus ou a mim mesmo? É a pergunta. 1 Coríntios 10, 31, conhecido, vai dizer: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, eu gosto desse qualquer outra coisa. Irmãos, comer e beber, que é coisa mais básica, mais simples, que a gente faz às vezes até automaticamente. Ele está dizendo, essa coisa é muito simples, mas até isso tem que ser para a glória de Deus. Qualquer outra coisa, ou seja, tudo que você fizer na sua vida, a pergunta é: traz glória a Deus? Traz glória ao Senhor ou a mim? Promove o reino, promove a Deus, ou promove a minha imagem, ou promove a minha maravilhosa vida impecável? Se traz glória a Deus, tem que ser esse o nosso ponto. Tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, porque senão, irmãos, a gente vai estar como os discípulos. Mestre, uau, que beleza, que pedras, que mármores maravilhosos, que ouro, que brilho, que fantástico, Jesus. Não vai ficar nada, nenhuma pedra em cima da outra vai ficar. Não é isso que me impressiona. Que Jesus olhe para o nosso coração nessa noite. Que Jesus não veja o que os outros estão vendo. Eu já contei isso aqui. Eu fui pregar numa cidade uma vez. E eu lembro, irmãos, eu estava na pousada que me colocaram lá, antes do culto, o último culto da noite começar. E eu lembro que eu estava orando: Deus abençoe o culto dessa noite. Abençoe, Senhor, o louvor. Abençoe a tua palavra. Que a tua palavra entre, penetre. Que a tua palavra, Senhor, faça isso, faça aquilo. Está certo ou errado essa oração?
De verdade. Tá certo. Mas Deus, ele vê o que está por fora ou por dentro? Por dentro. E Jesus me perguntou assim: por que você está orando assim? Jesus, que é a tua palavra. Aí Jesus: não, é porque você quer fazer bonito. Jesus só dá assim no estômago da gente, né? É porque você quer fazer bonito hoje. Você quer impressionar. Irmãos, eu não tive mais o que falar. Eu digo: Jesus, não faz nada não. Que seja a pior mensagem da minha vida. Irmãos, que lapada. Lindo, quem estivesse do meu lado ia dizer amém. Ia dizer assim seja. Mas Jesus estava vendo, você está pedindo isso, não é para a minha glória, não, é para a sua. E eu não tive mais palavras. Eu fiquei quietinho, pedi perdão a Deus. Senhor, eu estou nas tuas mãos, sim. Que seja como o Senhor quer. E a partir de então, irmãos, minha oração é essa: Senhor, que a tua palavra faça o que o Senhor quer. Eu não tenho nada, nada, mas o Senhor tem tudo. Que a glória em tudo seja do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quer impressionar Jesus? Coração quebrantado e contrito. Vamos ficar de pé, vamos orar. Temos mais 5 minutos para a gente encerrar. Eu queria que a gente cantasse aquela canção, No Santo dos Santos. Pode ser? Feche os seus olhos nesse instante. Você que está em casa, feche os seus olhos também. Esse momento seja um momento como a gente vai cantar aqui, nem os olhos estejam sobre nós, apenas o dele. Apenas o dele. Que ele olhe para mim, para você hoje, nessa noite. E ele veja algo que vai alegrar o coração dele. Não que vai impressionar os outros. Irmãos, isso não vale nada. Paulo disse assim: eu tenho tanta coisa, mas o que eu considero como glória é refúgio. Eu quero ganhar a Cristo. Eu quero conhecê-lo. Eu quero viver o seu poder na minha vida. Eu não me preocupo com o que os outros vão pensar. Eu não me preocupo se vão impressionar, se não vão impressionar. Eu quero a glória de Deus na minha vida. Você quer a glória de Deus na sua vida, irmão? Feche os olhos e diga: Deus, eu quero a tua glória. Meu Deus, é de dentro para fora. Não adianta eu ser como o templo de Herodes, todo bonitão, no mármore branco, cheio de ouro. Oh, meu Deus, é melhor ser uma choupana de barro, mas ter glória lá dentro, mas ter glória, ter presença dentro daquele lugar tão simples. Não adianta, irmãos, impressionar os outros, e Jesus está dizendo: não chamou um pouquinho da minha atenção. Eu quero a ti, Senhor. Você pode ser sincero. Você pode ser sincera nesse momento e dizer isso para Ele. Eu te quero, Jesus. Eu não preciso ser Aleluia. Conhecido por ninguém. Cante ao Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que de mim que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Diga para Ele: Senhor, que eu diminua e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Pai, nós oramos nessa noite. E a nossa oração, Senhor, está exatamente dentro disso que nós acabamos de cantar. O que nós queremos, Senhor, em nós, não é uma beleza que impressione os outros. Não é algo que os outros venham dizer, nossa, como você não, Senhor. O testemunho será algo natural. Será uma consequência de uma vida que se importa com a glória de Deus. De maneira que, como diz a Tua palavra, quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que o nosso objetivo seja a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos dizer que os nossos brilhos não importam. Nós queremos dizer que a nossa aparência, aquilo que os outros veem em nós, é de menos importância. O que nós mais queremos, Senhor, é prezar por aquilo que Tu vês em nós. Muitas vezes, Senhor, estamos cheios de folhas, mas sem fruto nenhum. Nós queremos pedir a Tua graça nessa noite. Senhor, se for preciso tirar as folhas, tira as folhas, mas que os frutos venham para alegrar o Teu coração. E o Senhor permita que o nosso espírito, ele seja quebrantado, o nosso coração seja contrito diante de Ti, Senhor, porque isso Tu não desprezarás. Oh Deus, em nome de Jesus, que os Teus olhos nessa noite contemplem o nosso coração. Nós queremos dizer que Tu tens liberdade para limpar a casa, assim como o Senhor fez na casa do Senhor naquele dia. O Senhor fez uma limpeza na casa de oração, que virou ali naquele dia uma casa de negócios. Nós queremos dizer, Senhor, limpa a casa nessa noite. Nós cantamos nessa noite, a casa é Tua, Senhor. E nós queremos reafirmar isso, a casa é Tua, Senhor. Limpa a casa nessa noite e fica à vontade, Jesus. Tenha prazer na Tua casa, tenha alegria na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam em Ti, somente em Ti, Senhor. E os Teus olhos em nós, não no exterior, porque o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. Que seja assim nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus, por essa noite. Você pode levantar as mãos em agradecimento. Obrigado por essa noite, Senhor, por esse tempo que aqui passamos na Tua casa. Obrigado por esse tempo de adoração, esse tempo da Tua presença entre nós, falando-nos nessa noite, a Tua presença operando em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Agora eu Te peço que o Senhor nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Abençoe esses irmãos que acompanharam das suas casas ou de outros lugares. Abençoe agora, Senhor, cada um deles no nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, não apenas hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vá em paz em nome de Jesus. Não esqueça de dar o seu nome. Próximo domingo teremos a ceia do Senhor nos 3 cultos em nome de Jesus.